Galerinha, o Palmeiras não conseguiu vencer a equipe do Mirassol e acabou perdendo aí por 2-1. Um resultado que não agradou muitos. E após o término da partida, tanto os personagens do jogo quanto os torcedores falaram a respeito desse assunto. E você vai ver com todos os detalhes o que foi que o Veloso disse, o Marcão falou e também a explicação do Abel sobre esse jogo. Desculpe o Mirassol, mas tem que passar por cima. Não dá para jogar da forma como o Palmeiras jogou, morno, sem interesse. O Palmeiras não conseguia ter posse de bola. Como é que vai jogar contra o Mirassol, gente? Não é o Mirassol que fez uma grande partida, foi o Palmeiras que foi muito mal. E não é tirar o mérito dos caras, o Palmeiras foi muito mal. Vai jogar contra o Mirassol, não consegue ter uma posse de bola, errando passe o tempo todo, parece que um desinteresse. Pô, faz um jogo horroroso desse aí, 2 gols que o Palmeiras entregou pro Mirassol. Não dá pro Mirassol meter 2-1 no Palmeiras e o Palmeiras não vê a bola. O Palmeiras não viu a bola. O Walter pegou uma ou outra bola ali, é verdade, mas foi um time apático, um time irreconhecível. Não dá para dar um mole desse. Não dá para jogar da forma que o Palmeiras jogou. Amigos, resultado péssimo para nós, né? Mas um jogo sem inspiração do Verdão, né? Não tava inspirado hoje. Mas também não tira o mérito do Mirassol. Time bem treinado, um bom time, forte em casa. Tanto é que tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, foi duro. Mas não tem nada ganho, nada perdido ainda. Vamos ver o que acontece. Esse campeonato aí, esse restinho de ano, hein? Quem sofre com ansiedade, meu filho, procure o seu médico. É verdade que é uma equipa que o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. Sabem de que é que eu estou a falar, não sabem? Esse é o exemplo jovem desse lado, né? Este jogador jogou São Paulo, o Grêmio. Falar dele, mas podia falar de outros, não é? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Nós não fizemos um jogo bom. Você também, fisicamente, nosso time abaixo. Campo difícil aqui, tomamos gol muito rápido também. Agora temos que corrigir estes erros, porque o líder do campeonato não pode tomar gol dessa forma, gol rápido e um gol do lateral também. Mas futebol é isso, ainda estamos líder, mas temos que trabalhar para melhorar. Gustavo, e agora vocês indo também para a seleção, né? Como que vocês ficam nesse momento do Palmeiras? Fica dividido porque tem que servir a seleção e também nessa reta final com o Palmeiras? Não, mas sempre aconteceu isso. Que sempre aconteceu isso, tem que respeitar, são data FIFA. Não sei, eu acho que nós jogadores não decidimos isso. É nosso trabalho, nossa seleção. Temos que representar a seleção também. Mas acho que são outras pessoas que têm que tomar essa decisão para arrumar, porque fica muito difícil. Mas nós temos um elenco muito bom, jogadores muito qualificados para jogar. Então, como eu falei, temos que melhorar e para o próximo jogo tentar conquistar mais 3 pontos. Palmeiras não jogou nada contra o Mirassol. Nada. E uma derrota que ela pode ter um peso inesperado na sequência do Palmeiras neste campeonato brasileiro. Porque, gente, o Palmeiras ainda é líder da competição, tá? Então, antes que aqueles oportunistas de plantão cheguem aqui pra ver um monte de críticas e desabafos, não é um jogo que me deixou em estado de choque.
como foi, claro, naquela ida da semifinal da Libertadores Palmeiras LDU. Um cenário completamente diferente, tá? Haja vista que o que me deixou em estado de choque naquela ocasião foi o Palmeiras ter perdido de uma forma tão acachapante, naquele momento, para um time em que é muito inferior a essa equipe do Mirassol. Agora, se a gente pegar somente por esse lado, podemos esquecer de fazer uma avaliação um pouquinho mais cirúrgica em algo que, neste atual Campeonato Brasileiro, está fazendo a diferença. Por quê? Porque se a gente somente analisar a liderança do Palmeiras pelo número de vitórias, que o time, claro, ainda segue com a faca e o queijo na mão no campeonato, e que, evidentemente, ainda tem a final da Libertadores para disputar, e que daqui para frente não pega mais times do chamado G4, você pode entender então que o campeonato ainda segue com muita facilidade, entre aspas, né, para o Palmeiras resolver. Mas não é bem assim, porque esse campeonato já poderia estar encaminhado a algumas rodadas e sendo administrado pelo Palmeiras se ele tivesse feito algo que, para essa edição, diferente de outras em que o Palmeiras até conseguiu manter o campeonato no chamado banho-maria e venceu, mas que nesta edição, de fato, até pela competitividade das equipes, o Campeonato Brasileiro precisa que um líder tenha desempenho contra os principais concorrentes ao título. E o Palmeiras dos times do G4, ele não venceu Flamengo, ele não venceu o Cruzeiro e ele não venceu o Mirassol. O Palmeiras em casa perdeu para o Flamengo, ele empatou com o Cruzeiro e ele empatou com o Mirassol. E o Palmeiras fora de casa perdeu dos 3 adversários. Ou seja, vamos supor que o Palmeiras tivesse vencido o Mirassol em casa, tá? Tirando esse jogo. O Palmeiras teria 2 pontos a mais e teria uma condição matemática de ainda uma pequena gordura em relação ao Flamengo nesta liderança do Brasileiro, numa reta final que eu vou mostrar pra vocês que ela é muito crucial. Se o Palmeiras tivesse vencido o Cruzeiro, ele teria mais 2 pontos, ou seja, 4 à frente do Flamengo, somando-se, claro, a essa vitória do Mirassol, que não aconteceu também, e aí ele teria pelo menos 2 rodadas de vantagem sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então uma reta final aí de 6 jogos restantes para o Palmeiras poderia ser em 4 jogos. E justamente em 4 jogos em que o Palmeiras agora tem por fazer até a final da Libertadores. Ou seja, se o Palmeiras tivesse feito um dever de casa básico, literalmente um dever de casa básico, contra os times do G4, ele poderia viajar com o Campeonato Brasileiro resolvido para a final da Libertadores. Mas, pelas tabelas que tem à frente, tanto Palmeiras e Flamengo, essa briga vai, para mim, perdurar até momentos pós a final da Libertadores. E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito dessa história toda? Comenta abaixo, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.